Vamos então para a segunda parte da videoaula de sistema imune. Nós vimos na primeira parte que o sistema imune é dividido em dois sistemas. O sistema que não é específico, que vai matar o que vir pela frente, né? E a gente viu esse sistema na primeira videoaula. E ele acompanha, então, são as barreiras, né? E a inflamação. E agora a gente vai para o segundo sistema, que é o sistema adaptativo, em que dois tipos principais de células agem, os linfócitos B e os linfócitos T. Então, o sistema adaptativo ele é específico e constitui a terceira linha de combate, né? Lembra que as duas primeiras linhas é do sistema não específico, ok? Essa terceira linha de combate é a que vai ter resposta imune via célula, resposta celular. E é onde vai ter a produção de anticorpos, ok? Que todo mundo está falando aí, né, do corona, do IgM, do IgG, que é a sorologia. Nós vamos falar um pouquinho mais daqui a pouquinho. Essa resposta é uma resposta mais lenta, né? Então, ela vai demorar mais para acontecer. Vamos dizer que é a parte estratégica da guerra, né? Então, nós temos a primeira parte, que é a parte doida, que vai matar qualquer um que vem pela frente. E essa segunda parte não. É a parte estratégica. O que eu vou fazer, como eu vou bloquear esse inimigo, né? E quando a gente fala do sistema adaptativo, a gente fala de duas coisas. Ela vai ser específica e vai ter memória. Então, por exemplo, quando eu entro em contato com o vírus A, é específico. Então, minha célula, eu vou criar uma célula de memória para o vírus A. Então, aí, se eu entro em contato com o vírus B, é outra célula de memória que vai fazer memória daquilo. Então, para cada patógeno que entra no corpo, vai ser específica a reação de uma determinada. Vai ser produzido um determinado tipo de anticorpo, que nós vamos ver. Então, constitui a terceira e última linha de combate, e os linfócitos são divididos em linfócitos B de bola e linfócitos T de tatu, tá? O que o linfócito B vai fazer? Então, observe que esse roxinho aqui é o linfócito B, isso aqui é uma bactéria. Então, o linfócito B vai produzir anticorpos, ok? Linfócito T de tatu não produz anticorpos, somente o linfócito B. E a gente vai ver a função desse linfócito T nos próximos slides. Então, como eu já dei um spoiler ali no slide anterior, esse sistema adaptativo ele é altamente específico, então é chave e fechadura, ok? Então, imagina que nós temos o antígeno é o corpo estranho. Tá? O que é isso? É o vírus, é a bactéria, é um fungo, é um verme, né? E para cada antígeno vai ser produzido um anticorpo, tá? Então, eu peguei o coronavírus e vai ser produzido o anticorpo do coronavírus. O anticorpo que eu tenho da gripe vai servir para o coronavírus? Não. Isso a gente chama de conceito chave e fechadura, altamente específico. Para cada corpo estranho, um anticorpo é produzido, ok? O anticorpo, anotem aí, é uma proteína, tá? Proteína, e é também chamado de imunoglobulina. E ela tem a forma de Y, ok? Forma de Y. Nós vamos ver também. Bom, vamos então estudar o linfócito B e o linfócito T. O linfócito B, ele não precisa passar pelo timo para se amadurecer. O que é o timo? É um órgão que a gente tem aqui acoplado ao externo, tá? E, via de regra, o B de bola não passa para o timo para amadurecer. O T precisa passar por esse órgão aqui que está no externo para amadurecer, tá? E, como eu já falei para vocês, né? O linfócito B é responsável pela produção de anticorpos. Como ele produz anticorpos, a gente chama isso de imunidade humoral, ok? Então, uma vez ativado, o linfócito B produz dois tipos de célula. Então, presta atenção nessa figurinha aqui. Então, nós temos os antígenos, tá? Liga não para esses nomes estranhos, né? Antígeno é o corpo estranho, vamos supor que é o vírus, né? E aqui é o linfócito B. Aí o linfócito B vai entrar em contato com
o vírus, por exemplo, ou a bactéria, né? E vai começar a produzir anticorpos. A célula que vai produzir anticorpos passa a ser chamada de plasmócito. Então, o plasmócito é um linfócito B diferenciado. E uma parte do linfócito B vai criar a célula de memória. O que é essa célula de memória? Ela vai decorar o anticorpo. Então, peguei o coronavírus. Meu linfócito B criou células de memória e criou células produzindo anticorpos. Ok? Passou o coronavírus, criei anticorpos. Quando eu entrar novamente em contato com o coronavírus, a célula de memória vai falar, opa, eu conheço esse vírus, e já vai fabricar rapidamente o anticorpo. Então, vejam como que esse sistema é eficiente. Ele vai criar uma célula de memória que ela vai lembrar para sempre daquele vírus, específico daquele vírus. Enquanto outra parte das células, chamadas de plasmócitos, vão produzir anticorpos. Esses anticorpos é que vão guerrear, que vão neutralizar esses vírus. Vírus, bactéria, lembrando que esses anticorpos são proteínas. Então, nós temos o linfócito, né? Vai produzir o anticorpo, e aí o anticorpo ele vai bloquear, por exemplo, a bactéria, ok? Então, ele que vai neutralizar, não impedir que manifeste a doença no nosso corpo. Como eu falei para vocês, o anticorpo, a imunoglobulina, é na forma de Y, e as extremidades da imunoglobulina são altamente específicas para os antígenos, né? Então, essa imunoglobulina, esse anticorpo que eu chamo de A, ele só vai neutralizar o coronavírus. A outra imunoglobulina, que eu chamo de B, vai neutralizar o vírus da gripe, e assim por diante. Ok? Então, vejam que essas extremidades do anticorpo, que é representado em Y, são altamente específicas de cada antígeno. Por isso que é chave fechadura. E agora, os linfócitos T de tatu, né? Os linfócitos T, eles têm que passar, então, pelo timo para amadurecer, tá? E eles não formam anticorpos. Gente, só quem forma anticorpos é o B, ok? O T, ele tem dois tipos principais. Há os T CD8 e os T CD4, tá? Então, os linfócitos T, eles são divididos em CD8 e CD4. Os CD8, eles são chamados de citotóxicos. Citocélulas, tóxico por causa de toxina. Por quê? Porque eles têm grânulos de toxina, como essas perforinas aqui, tá? Esses grânulos, observa essa celinha aqui que está do meu lado, ó, o linfócito TCD8, né? Eles têm esses grânulos. Esses grânulos vão ser eliminados na célula-alvo, né? Na célula que precisa ser combatida, e vão acabar matando a célula-alvo, ok? Então, elas destroem as células do corpo que estão sendo atacadas. Então, imagina que essa célula aqui está infectada por um vírus, ou ela seja uma célula cancerígena, né? A célula cancerígena, o corpo pode não reconhecer ela, então ela precisa ser morta, né? Então, esse linfócito citotóxico, CD8, ele vai liberar esses grânulos e matar as células, sejam elas com os patógenos ou sejam elas cancerígenas. Então, eles são capazes de reconhecer células cancerígenas e destruir. E quando uma pessoa faz transplante, né, ela tem que tomar remédio para baixar o sistema imune, né? Ela fica muito suscetível à doença. Por quê? Principalmente por causa desses linfócitos TCD8, tá? Porque eles são as principais células responsáveis pela rejeição dos órgãos transplantados. Quando você recebe o órgão de uma pessoa diferente, que não é você, né? O linfócito CD8, ele encara como um corpo estranho, como um agente infeccioso. Então, ele vai tentar matar aquele agente. Então, o que a gente tem que fazer quando a gente recebe um órgão transplantado? Tem que deixar o sistema imune lá embaixo, né? Então, a pessoa toma remédio imuno para suprimir o sistema imunológico, imunossupressor, tá? Para que esse linfócito T, CD8, não mate as células, o órgão transplantado. Doido, né?
E nós temos o linfócito TCD4. Esse linfócito é super falado por dois grandes fatos. O primeiro deles é o linfócito TCD4, ele é chamado de auxiliar. Ele é o linfócito, a célula de defesa nota 10. Sabe aquela célula que fica acompanhando e tentando identificar qualquer tipo de agente infeccioso? É essa célula. E o segundo fato é que quando uma pessoa contrai o vírus do HIV, da AIDS, o vírus da AIDS mata essa célula aí de defesa, né? Então, por isso que o sistema imune das pessoas com AIDS tende a zerar, ok? Então, o que esse linfócito T auxiliar, que é o CD4, faz? Então, ó, nós estamos com antígeno aqui, que seria talvez uma bactéria, né? Ou um vírus, antígeno é o corpo estranho. E aí, esse antígeno, ele entra em contato com uma célula apresentadora de antígeno. O que é essa célula apresentadora de antígeno? Ela vai pegar, vamos supor que essa caneta é o vírus, e vai falar assim para o sistema imune: gente, tem vírus, gente, tem vírus. Então, ela vai apresentar o antígeno para o sistema imune. Quando essa célula apresentadora falar: gente, tem infecção, né? O linfócito auxiliar, que é o CD4, olha lá, linfócito TCD4, ele vai fazer três coisas diferentes. Olha como ele é importante. Primeiro, ele vai falar para o linfócito B assim: tem patógeno, tem agente infeccioso, é hora de produzir anticorpo. E o linfócito B vai produzir anticorpo. E aí o linfócito T auxiliar também vai atuar nos macrófagos. Vai falar: macrófago, vem aqui fagocitar, vem matar. Né? Então vai falar: olha, vai lá, vai lá. E ele também vai ativar os linfócitos killers, os matadores, o CD8. Então vejam que ele faz uma ponte. E o CD4, o auxiliar, ele auxilia o sistema imune. Ele vai avisando todas as células do sistema imune que é hora de agir contra aquele agente infeccioso. E aqui um resuminho, né? Então, ó, por exemplo, o macrófago aqui, né? Ele está englobando, está fagocitando uma bactéria e aí ele avisa, né? Pode ser uma outra forma. Ele avisa, ele apresenta uma proteína falando que existe uma bactéria no organismo. Aí esse linfócito CD4, então, ele vai ser ativado e vai falar para o linfócito B que é hora de produzir o anticorpo, virando plasmócito, e é hora de ter células de memória, ok? Se você já fez a sorologia do coronavírus, separados, vocês vão ver, se vocês lerem, que vocês podem ter dois tipos de anticorpos, a imunoglobulina M e a imunoglobulina G, que são os anticorpos, tá? Essa imunoglobulina M, se der reagente, é porque você está com o vírus no momento. Existem dois tipos de anticorpos. O anticorpo que é produzido para combater naquela hora a infecção, que o vírus está lá dentro, e o anticorpo da imunidade, que a gente chama, que é a imunoglobulina G. Essa imunoglobulina G é a imunoglobulina das células de memória. Então, significa, se der positivo, se der reagente imunoglobulina G, significa que você criou células de memória contra o coronavírus. E isso pode ser para qualquer outro tipo de doença, por exemplo. Então, vamos resumir? O sistema imune, a imunidade, né? Ela pode ser inata ou adaptativa. Ela pode envolver grânulos, presença de eliminação de grânulos que estão presentes nos neutrófilos e nos eosinófilos e nos basófilos, e também envolvem os macrófagos, né? Que vão fagocitar. E a adaptativa envolve os linfócitos, que são divididos em célula B, que vão produzir os anticorpos, né? E a célula T, que é dividida principalmente em CD8 e CD4. Espero que vocês tenham gostado, né? Um beijo e até a próxima videoaula falando das vacinas, da imunização. Beijo!